Eu sigo agora com o debate, porque como a Elis trouxe para a gente, a desconfiança dos policiais é que parte do dinheiro obtido com a venda de presentes, que eram de patrimônio público, possa ter sido utilizada para pagar esses imóveis. Então, nesse primeiro bloco, tradicionalmente, temos hoje Caio Coppola e José Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos os dois. Ô Coppola, você acredita que há indícios que justifiquem essa desconfiança da Polícia Federal? Isso cabe às investigações determinarem, né, Lu? Muito boa tarde para você, boa tarde, José Eduardo, boa tarde aí a nossa audiência. Como foi colocado aqui já no enunciado do debate, o Cid, quando foi perguntado sobre o assunto, ele disse que os imóveis são de propriedade do seu irmão e que ele não tem relação com a compra. A questão interessante é a seguinte: se as suspeitas da Polícia Federal forem fundamentadas e, de fato, verificasse que ele participou disso, primeiro, há uma questão de descrédito em relação a outros pontos do seu depoimento e da sua delação. E o segundo ponto é que, se houver esse tipo de relação, ou seja, se de fato ele participou da compra desses imóveis com bens não declarados ou dinheiro em espécie ou o que quer que seja, cai por terra a versão ou a narrativa, como se quiser chamar, da cultura militar, da obediência irrestrita, de que Mauro Cid não passava simplesmente de alguém a serviço do que determinava o presidente da República, porque afinal de contas a gente começa a perceber que há a hipótese dele ter se locupletado em razão do cargo que ocupava. Então eu acho que de qualquer forma a situação é complicada, mas, de novo, nós estamos falando aí sobre procedimentos que estão sob sigilo, estamos comentando aqui absolutamente no escuro e eu reforço que são apenas conjecturas e projeções de situações que podem ou não acontecer. Então, de novo, acho um pouquinho vago tratar desse tema, mas vamos aguardar aí o desenrolar das investigações. Zé Eduardo, você acha que pode haver, então, algum indício que justifique essa desconfiança da Polícia Federal nesse caso? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Evidentemente, nós não sabemos o que consta do inquérito. E para a Polícia Federal estar investigando, alguma razão deve existir. Esse depoimento que ele fez em relação aos imóveis do irmão, me parece, posso estar enganado, que é anterior à delação. Então, portanto, nós não sabemos o que constará da delação em relação a isso. Claro? Então, nesse momento, é bastante pouco provável que nós possamos ter uma avaliação sobre o que ocorre. Se esse depoimento que ele deu, dizendo que os imóveis do irmão não tinham nada a ver com isso, é anterior à delação, nós temos que ver o que consta da delação. Me chamou um pouco a atenção, todavia, o fato da Polícia Federal ter iniciado agora esta investigação sobre esse fato, depois da delação já ter sido homologada. Claro, ou seja, será que tem correspondência com a delação? Será que ele mudou o entendimento que ele havia dito antes da Polícia Federal? Porque assim funciona, quer dizer, num primeiro momento, quando você faz o depoimento, você tem a sua versão, mas se eu delato, eu sou depois obrigado a rever as situações que eu falei. Então, nós não podemos, sinceramente, ter qualquer cogitação a respeito, ou seja, tudo fica incerto. Apenas eu avalio que, se a Polícia Federal está agora vendo isso, não haverá de ser efetivamente uma situação que não tenha nenhuma base investigativa para que se peça colaboração com o FBI, para que se verifique essa situação. Ou seja, alguma coisa tem. O que é? Só quando tudo vier a público é que nós saberemos.